Então eu não nego que no STF esse conluio todo gira em torno de dinheiro. Onde o Estado avança, pessoal, onde o autoritarismo avança, ele não volta atrás. Eu não aguento mais ouvir essa balela de tentativa contra o Estado de Direito. Tem um áudio aqui do Eduardo Bolsonaro que eu quero muito colocar, que tá nos stories dele, tá? Não sei nem se ele colocou no Reels, tá? Ele tá aqui nos stories dele e ele diz que é uma reflexão, né? Vamos lá. Mas por que não tá saindo o áudio? Peraí. Deixa eu ver aqui. Agora sim. E sabe o que é o mais curioso? É que as pessoas que acham que vão tomar benefício com essa condenação do Bolsonaro, acham que vão ter um caminho livre para fazer política, elas acham que o Alexandre de Moraes e o STF vão voltar para casinha. Vão voltar a ser guardiões da Constituição. Eu falo, meu Deus do céu, eu acho que nunca estudaram história, sabe? Nunca. Você imagina o Stalin, o Hitler, o Mao Tse Tung, Che Guevara, Fidel Castro, falando, não, a gente só fuzilou no paredão essas 100 mil pessoas, a gente só mandou o pessoal pro Lula, mas agora a gente vai voltar pro normal. Ou então você acha que nunca haverá um conflito, que sempre haverá uma convergência de interesses 100% com o Alexandre de Moraes. Meu Deus do céu. Eu dou graças a Deus que a gente tem um aliado mais poderoso do mundo do nosso lado e a gente vai virar esse jogo. Podem ter certeza disso. Então, o Eduardo, ele falou, vem novidades aí, né? Deixa eu mutar aqui agora. Eduardo falou, vem novidades aí, né? Falando com relação ao Trump. Ele deixou bem claro isso nesse story dele. Ele comentou que as pessoas estão realmente enganadas. Muitas estão, né? Eu acho que não é só uma questão de conluio, Rafa, Fontana e Sanzio. Não é só uma questão de conluio. Sabe aquela coisa de, não, mas eles estão aceitando porque eles fizeram conluio. Não tem nada de ilusão, não tem nada de erro, não tem nada de equívoco, não tem uma dúvida sequer. Ou não tem ninguém enganado nessa história, eles só estão comprados. Eu escuto muito isso e é bom a gente deixar claro a diferença entre você ser comprado conscientemente e ser comprado sendo enganado. Uhum. É compra sem engano. Concorda comigo? 100%. Ela não tá sendo enganada, né? Quando o cara vai lá, passa a mão nela, tá tudo declaradinho. O problema é quando você compra um bombom e te tratam como não entende nada. Você fala assim, o que aconteceu? Por que estão passando a mão na minha bunda? Né? E esse pessoal tá achando que eles vão comprar bombom e serão tratados como um bombom. Então eu não nego que no STF esse conluio todo gira em torno de dinheiro. O problema são as consequências. Porque isso que o Eduardo falou é muito sério. Não há registros históricos na humanidade de alguém que foi acumulando poderes e de repente virou para as pessoas e falou assim, toma de volta aí, que agora eu não quero mais esse abuso de poder, esse acréscimo de poder que me deram. Não tem recuo. Para mim tá muito... Como é que é? Não existe recuo. Não há registro histórico de recuo. Onde o Estado avança, pessoal, onde o autoritarismo avança, ele não volta atrás. Não vai acontecer agora com o STF. Alan, desculpa. Não, era mais para dizer isso, né? Você achar que o Alexandre de Moraes ele vai recuar depois de um tempo, porque agora... Não o Alexandre de Moraes, mas o próprio STF em si, o STF tá gostando de saber que agora, se ele precisar, ele pega uma fala tua, pega uma reunião sua, pega uma conversa sua, pega um desejo ou inventa um desejo, faz uma interpretação de um desejo seu e pronto, ele te condena. E essa coisa de Estado de Direito, atentado contra o Estado de Direito, eu vou te ser bem sincero, porque primeiro que o Estado, eles chamam de Estado Democrático de Direito, né, o que pra mim ainda é pior, né? Uhum. Tá na Constituição Brasileira, de fato, essa palavrinha mágica chamada democrático. O Estado de Direito, ele surge já como uma mentalidade revolucionária com Bismarck na Alemanha, que é, de fato, o acréscimo de poder dado à autoridade civil, enquanto você tira a autoridade do povo. Mas eu quero até falar isso mais adiante, mas no Brasil não tem Estado de Direito, nem sequer o tal do Estado de Direito da teoria. Porque o Estado de Direito da teoria é um problema. Ele é um problema em si. E eu ouso dizer, já falei isso várias vezes, já conversei isso com o Paulo Figueiredo. O Paulo discorda de mim, mas eu falo isso direto. Eu não considero os Estados Unidos como um Estado moderno.
Porque o que é o Estado moderno? O Estado moderno é a detenção, é o monopólio da força, né, e do poder. Monopólio. Monopólio da força e do poder. Ocorre que, nos Estados Unidos, civis armados é um contingente infinitamente maior do que as Forças Armadas americanas. Civis armados. No Texas tem muito mais... Não, tô falando nos 50 estados. Tem mais civis armados nos Estados Unidos do que o exército americano. Mais de 70 milhões de pessoas. Só que no Brasil, a coisa é diferente. Você sabe qual contingente é maior do que o da Polícia Militar do Rio? A Polícia Militar de São Paulo. Não, dentro do Rio de Janeiro. Dentro do Rio? Você sabe qual contingente? Só os traficantes. Vocês que são do Rio, sabem? Sabe ou não? Não? O narcotráfico. O narcotráfico é um contingente maior do que o da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ou seja, a gente tem que dar graças a Deus que os narcotraficantes também consomem o que eles vendem, ou seja, são Zé Droguinha. E a gente tem que dar graças a Deus que eles são analfabetos. Eu nem vou continuar dando dica aqui. Parei aqui, nem vou falar mais. Porque senão, do contrário, a coisa seria mais caótica do que se imagina. E aí o tal do Estado de Direito, que o mundo inteiro prega, enche a boca para falar, aqui nos Estados Unidos ele não funciona, por N motivos. Aqui não é ambiente para isso, aqui a gente está num bate-papo bem menos filosófico, é mais a questão geopolítica e a política do dia. Mas lá na Academia Conservadora eu converso sobre isso no curso Soberania Política. O que o Moraes está fazendo nesse exato momento é algo novo na história moderna, ele e os ministros do STF. Por que é algo novo? Porque até então a gente sabia como era uma tirania feita pelo Executivo, uma tirania feita pelas Forças Armadas, e a gente sabia como poderia ser uma tirania feita por um parlamento, por exemplo, fingindo ali que tem, mas sempre com o apoio do Executivo ou das Forças Armadas. Não tem como só o Legislativo criar um tipo de soberania. Agora, no Brasil, inaugurou-se a tirania do Judiciário, que só se sustenta por causa dessa mentalidade que o Eduardo Bolsonaro falou aqui agora. Das pessoas que acham que avançando um pouquinho mais não vai ter problema. Vai avançando um pouquinho mais, não vai ter problema. Vai avançando um pouquinho mais e não vai ter problema. E o que me irrita profundamente, é o fato de que a tirania dos ministros da Suprema Corte se sustenta com meia dúzia de pangaré com estilingue no STF. Que nem Força Armada eles têm. Eles têm por conluio, de modo indireto. Isso. Mas ali no STF, nem isso eles têm. Eles não têm uma guarda pretoriana. Eles têm a Polícia Federal que eles utilizam e que se sujeita a isso. Mas cada deputado, por exemplo, que aceitar a decisão de condenação do Alexandre de Moraes, por exemplo, é um deputado que está aceitando a autoridade do Alexandre de Moraes. É óbvio que todo mundo no chat vai dizer assim, você falar isso daí é fácil, né? Acontece que eu falei daí. E foi por isso que minha casa foi invadida 2 vezes pela Polícia Federal. E eu continuei falando daqui porque há uma importância maior entre continuar falando a mesma coisa e deixar de falar e mudar o discurso. Por que o pessoal não está fazendo igual o Eduardo, cara? Alguém me explica o que os deputados vão fazer em Brasília. Além de comer p***, vender gado, cabeça de gado, pensar em alguma festinha. Fala pra mim o que um deputado pode fazer em Brasília. Alguém pode me dizer? Nada. O que um senador pode fazer em Brasília? Absolutamente Era nada. para estar aqui com o Eduardo, dizendo claramente, olha, não temos mais legislativo. É uma pena não ter pelo menos um senador aqui. Sem voltar, até resolver o problema. Quem é que não sabe que o problema do Brasil só se resolve com o auxílio dos Estados Unidos? Alguém está iludido? Que tem como solucionar a coisa internamente? Óbvio que não tem. Mas até alguns meses atrás, por exemplo, a gente viu expoentes da direita dizendo que a solução para o Brasil seria uma solução que vinha internamente. E todos nós, a gente está ciente a respeito disso. Por exemplo, aqui a Tereza Cristina falando. O presidente Bolsonaro foi alvo hoje de grande injustiça, com pena altíssima. Minha total solidariedade. Fala aí, família, o que vocês acharam desse vídeo? Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários e fuja da manipulação dessas grandes mídias. Até a próxima!